fala assim: sob a sombra do Altíssimo. Versículo 1 fala assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre suas asas estará seguro. A sua verdade é pavê e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que propaga as terras, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos, e ele te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Pisará o leão e a áspide, calçará aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo. Porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu escutarei, aliás, eu estarei com ele, livrar-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, pessoal? Glória a Deus. É um salmo bem conhecido, como eu falei, o mais lido, né? De todo o mundo, de toda a Bíblia, né? O Salmos 91, né? As pessoas sabem ele até de cor. Como eu falei da outra vez que eu preguei sobre ele, né? As pessoas deixam até aberto, né? No Salmo 91, no Salmos 23, né? Que tem como salmo de proteção, né? E hoje nós vamos estar falando, pregando sobre esse salmo. Pode ter certeza que Deus vai falar no nosso coração. Você veja que ele inicia os salmos, mas no primeiro capítulo já inicia falando o quê? O que habita no esconderijo o quê? Do Altíssimo, né? Você veja que ele fala o que habita. Você veja que aquele que habita é o que faz morada ali, né? Você veja que ele não fala que é aquele que passa apenas, aquele que vai apenas de vez em quando, passa apenas de vez em quando na presença de Deus, mas aquele que habita. E você veja que ele fala mais: e descansa o que? A sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Então, para você descansar na sombra de alguma coisa, de uma árvore, de algo, você tem que estar o quê? Próximo dela, né? Para você estar à sombra de algo, você tem que estar perto daquilo. Então você veja que para nós habitar, nós temos que estar próximo nós temos que estar no Senhor, aliás, e para nós descansar na sombra, nós temos que estar próximo dele. Porque muitas das vezes, pessoal, nós estamos apenas de passagem na presença de Deus, né? Muitas das vezes nós não estamos fazendo morada ali na presença de Deus. Muitas das vezes nós não estamos priorizando a presença de Deus nas nossas vidas. E quando nós não priorizamos a presença de Deus nas nossas vidas, nós não habitamos nele. E nós não fazemos dele o que? A nossa sombra. Então nós temos que buscar no Senhor, sempre fazer morada nele, para que nós possamos descansar na sombra dele. A Bíblia fala lá esqueci qual que é, mas a Bíblia fala, esqueci o nome do livro, qual que é o livro, que quando o povo de Israel, né, saiu do Egito, a Bíblia fala que durante a noite era uma tocha de fogo que o acompanhava, e durante o dia o quê? Uma nuvem fazia o quê? Sombra a eles, né? Então você veja que quando a gente coloca Deus nas nossas vidas, pode ter certeza, por mais que nós passamos pelo sol queimante do deserto, Ele vai nos trazer descanso, Ele vai nos ensombrear, Ele vai nos proteger. Então por isso nós temos que fazer do Senhor a nossa morada, por isso nós temos que fazer do Senhor o nosso habitar. É por isso que nós temos que fazer do Senhor a nossa prioridade, como nós estamos fazendo nessa manhã, de buscar a presença dEle. E pode ter certeza que nós vamos sair abençoados daqui, pessoal. Nós temos que sempre priorizar a presença de Deus. Não que você vai estar sempre dentro da igreja todos os dias, porque não tem como, né? Habitar em Deus é fazer de Deus a sua prioridade.
É ser grato por tudo aquilo que Deus faz na sua vida. É saber que tudo aquilo que você tem, o que você é, foi Deus que deu e Deus que te formou. É colocar sua confiança em Deus acima de qualquer circunstância. Porque muitas das vezes, pessoal, nós só fazemos de Deus o nosso habitar quando tudo vai bem. Nós só fazemos de Deus o nosso habitar quando tudo está conforme nós queremos. Então, quando começa a desandar as coisas, nós não fazemos de Deus o nosso habitar. Nós não fazemos de Deus a nossa prioridade. Porque, como eu falei algumas vezes, pessoal, é fácil nós buscar a Deus quando tudo vai bem. É fácil nós fazer de Deus o nosso habitar quando tudo vai bem. Nós temos que fazer dele o nosso habitar quando tudo vai bem, e também quando tudo não vai conforme nós queremos. Deus tem que ser o nosso habitar em qualquer circunstância. Aí você veja que quando nós fazemos dele o nosso habitar, né, e descansamos na sombra do Onipotente, diz o Senhor: meu refúgio o quê? E o meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Você veja que o salmista está falando que Deus é o refúgio, é o baluarte. Deus meu, em quem o quê? Eu confio. Como eu falei, muitas das vezes nós confiamos em Deus quando tudo vai bem. Quando tudo começa a desandar, nós perdemos a nossa confiança, nós perdemos a fé. Nós deixamos de acreditar, nós deixamos de colocar a nossa confiança nesse Deus. Então nós temos que fazer de Deus a nossa prioridade, de confiar nele em qualquer circunstância. Buscar refúgio nesse Deus em qualquer circunstância. Você veja, eu dou exemplo sempre de Davi, pessoal. Davi era um rei. Davi tinha um exército a seu favor, mas ele não confiava no seu exército. Sempre quando vinha alguma coisa em direção à vida dele, quando estourava uma guerra sobre ele buscava refúgio em quem? No Senhor. Ele buscava se refugiar no Senhor. Ele não confiava no seu reinado, ele não confiava no seu exército. Ele se refugiava no Senhor. É isso que nós temos que fazer, pessoal. Nós temos que refugiar nesse Senhor em todo e em qualquer momento. Porque é Ele, pessoal, é que nos protege. É Ele que nos abençoa. Aí você veja que ele fala mais, né? Que Ele nos livrará o que? Do laço do passarinheiro e da peste o que? Perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estará seguro, e a sua verdade e pavê, aliás, seguro, a sua verdade é pavê e escudo. Você veja que ele fala que a sua verdade o que? É pavê e escudo. Escudo nós sabemos que era uma proteção grande, né? Que o pessoal antigamente usava quando ia guerrear. E o pavê era um escudinho menor, que era para proteger dos pequenos ataques. Então a palavra de Deus, pessoal, é aquele que nos protege dos grandes e dos pequenos ataques. Deus é aquele que nos protege dos pequenos e dos grandes ataques, pessoal. Deus tem te livrado de tantos ataques pequenos que você não tem noção. Deus te tem protegido de tantos ataques, pessoal, que o inimigo já tentou de todas as formas de destruir. Mas como Ele é o nosso pavê e escudo, muitas das vezes nós não vemos os pequenos ataques que Deus nos livra. Nós achamos que Deus só nos dá livramento quando acontece algo grandioso. Mas em todo momento, pessoal, Deus está te livrando. É por isso que a palavra de Deus é o nosso escudo, é a nossa proteção, é o nosso pavê. É por isso que nós temos que habitar sempre nesse Deus, pessoal. É por isso que nós temos que colocar nossa confiança nesse Deus, porque Ele nos protege. Sabe, você não tem noção, pessoal, de tantos livramentos que Deus já te deu. Você não tem noção, pessoal, de tantas armadilhas que Deus já te livrou. Tantas das vezes que o inimigo tentou te atingir, tantas das vezes que o inimigo tentou destruir talvez a sua casa, a sua família, mas Deus tem dado um livramento. Deus tem te protegido. Deus tem protegido a sua casa, a sua família, por conta da sua busca, por conta do seu entregar diante desse Deus. E Ele tem protegido porque você fez dele o seu habitar, você fez dele o seu esconderijo, você fez dele o seu refúgio. Então Ele tem te protegido, pessoal. Por mais que você fala, por mais que você não tenha visto as proteções que Ele tem te feito, Ele tem te protegido. Mas para isso nós temos que fazer dele o quê? O nosso habitar. Porque, como eu falei, porque muitas das vezes, pessoal, nós abrimos a nossa Bíblia lá no Salmos 91 e deixamos lá aberta, até enche de poeira, até as folhas da Bíblia ficam amarelas, e achamos que Deus vai nos proteger. Mas não, nós temos que buscar refúgio no Senhor, nós temos que fazer dele o nosso refúgio, nós temos que habitar sobre ele.
Nós temos que estar com Ele, nós temos que ser grato a Ele. Porque a Bíblia em si, a pessoa aberta no Salmo 91, não vai trazer proteção, mas quando nós habitamos no Senhor, aí sim, Ele vai ser o nosso pavê, vai ser o nosso escudo, Ele vai ser aquele que nos protege, Ele vai ser aquele que vai nos proteger todos os dias das muitas ciladas do inimigo. Pessoal, é tantas, você não faz ideia. Você não faz ideia de tantas as vezes o inimigo tentou te destruir. Você não faz ideia de quantas as vezes o inimigo tentou talvez atingir a sua casa, a sua família. Mas por conta de você ter feito dele o seu habitat, você ter descansado à sombra dele, ele tem te protegido. Como eu falei anteriormente, para nós estar na sombra, nós temos que estar perto. E tem pessoas que Deus quer que Deus o protege, tem pessoas que quer que Deus o abençoe, mas está longe. Não tem como eu descansar numa sombra se eu estiver longe daquilo que vai me trazer a sombra. Não tem como. Então não tem como Deus ser a minha sombra, Deus ser o meu refúgio se eu estiver longe dele. Então por isso nós temos que tirar um momento de buscar, como nós fizemos nessa manhã, de estar aqui buscando, fazendo dele o nosso refúgio, fazendo dele a nossa proteção. E você veja que fala mais, né? E dá certo que não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meu dia. Cairão 1000 que ao teu lado, e 10.000 a tu direito, e tu não serás atingido. Você veja que Deus não está nos prometendo que não vai vir momentos difíceis, né? Deus não está falando que nós não vamos passar por um momento de tribulação. Deus não está falando que nós não vamos passar talvez por um momento de guerra. Ele está falando, não, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 ao teu direito. Quer dizer, você vai estar no meio ali do fogo cruzado. Mas no meio desse fogo cruzado, no meio dessa tempestade, no meio dessa guerra, eu vou te proteger. No meio desse momento talvez difícil que você está passando, no meio desse momento talvez tribulado que você está passando, pode ter certeza que Deus vai te dar força, Deus vai te dar visão, Deus vai te dar direção para que você possa seguir adiante, para que você não venha parar, para que você não venha cair. Ele vai te proteger. Pode 1000 cair ao meu lado, pode 10.000 cair à minha direita, mas eu vou me manter de pé, porque esse Deus vai me dar força, esse Deus vai me dar direção. Então vale a pena, pastor, mas está uma guerra. Sim, você veja que ele está falando, não pode estar desmoronando a meu lado, por mais que chegue algum momento que eu vou ficar ali meio na dúvida, mas ele vai te proteger. Então faça desse Deus, pessoal, o seu habitat, faça desse Deus a sua sombra. Sabe, por mais que você está passando pelo momento talvez que você não entenda, mas ele não vai deixar você cair, ele não vai deixar, sabe, ele não vai desamparar você, não. Confia nesse Deus de todo o seu coração, confia nele, pessoal, pode ter certeza que o mais ele fará sobre a sua vida. Você veja que ele fala, não, pode 1000 cair ao meu lado, pode 10.000 à minha direita, mas eu o que? Não serei atingido, não serei atingido. Somente com teus olhos o que? Contemplará e verá o castigo do ímpio. Você veja, como eu já falei várias vezes, né? Muitas das vezes quando alguém faz algo com nós queremos revidar, né? Nós queremos pagar com a mesma moeda. Mas quando nós colocamos a nossa confiança nesse Deus, você veja que ele fala que nós vamos ver o castigo do ímpio, daquele que não crê em Deus, né? Aí você veja que mais uma vez ele fala, o Senhor é o meu quê? Refúgio. O Senhor é o meu quê? Refúgio, pessoal. Como eu falei, faça desse Deus o seu refúgio. Sabe, não confia em pessoas. Lógico que nós temos que ter pessoas do nosso lado, sim, mas não coloca a sua confiança exclusivamente em pessoas. Faça desse Deus sempre o seu refúgio, faça desse Deus o seu habitat, faça desse Deus a sua sombra. Descansa na sombra desse Deus, confia nele. Descansar, pessoal, é confiar, né? Quando você vai descansar, porque você deixa aquela correria que você está tendo. Você está ali no seu trabalho, né? Chega o momento do horário de almoço, né? Você não vai continuar com aquele trabalho seu, não. Você vai tirar aquele momento para descansar. Quer dizer, não, esqueço toda essa luta que eu estou passando. Agora eu vou descansar no Senhor. Vou fazer do Senhor meu refúgio. Vou fazer do Senhor a minha proteção. Mas faça desse Deus o quê? O seu habitat. Tem gente fazendo de Deus o quê? Apenas achando que Deus, vamos dizer assim, é não é um hotel, como é que chama? Uma pousada, né? Só temporada.
Continuar a temporada na presença de Deus. Não, agora está mil maravilhas. Não, agora eu não preciso mais dele não. Não, agora está bem, vou lá buscar Deus. Porque tem dois tipos de pessoas, né? Aquele que busca Deus quando tudo vai bem, né? E tem pessoas que buscam Deus quando tudo vai mal, né? E tem aquelas que buscam independente da situação. Nós temos que ser aquela que busca Deus independente da situação. Vai bem, glória a Deus. Está indo mal, glória a Deus. Nós temos que fazer desse Deus o nosso habitar. Não achar que Deus é uma pousada, é um motel de... Não, é buscar esse Deus acima de qualquer circunstância. Como eu falei, não que você vai morar dentro da igreja, não, longe disso. Você pode orar, você pode clamar a Deus na sua casa. Tem momentos que não vai dar de você vir mesmo. Eu entendo isso. Mas você tem que ser grato a Deus, fazer desse Deus o seu habitar. Levantar de manhã, já ser grato a Deus. Pastor, eu estou passando por uma luta, seja grato a si mesmo. Pastor, eu estou passando por um momento difícil, agradeça a si mesmo. Pastor, tudo vai uma maravilha na minha vida, seja grato também. Porque tudo é passageiro, né? As lutas, pessoal, as bênçãos, se você está passando pelo momento de bênção, glória a Deus, pessoal. Mas não se apega a isso não, porque pode ter reservado alguma lutinha na frente. E se você está passando pelo momento de luta, já começa a ser grato a Deus, porque esse momento também é passageiro, não vai ser para a sua vida inteira. Então seja grato a Deus acima de qualquer circunstância, no momento de luta, no momento de glória, seja grato a Deus. Seja grato a Deus por você estar aqui. Pastor, eu não queria estar aqui, mas seja grato a Deus. Pastor, eu queria estar em casa dormindo, mas você veio aqui porque Deus o trouxe, pessoal, porque você fez desse Deus o seu habitar, o seu esconderijo, a sua sombra. Por mais que os últimos dias você tenha chorado, por mais que os últimos dias você tenha passado por momentos difíceis, não perca a sua confiança. Continua fazendo dele o seu habitar, continua fazendo dele a sua sombra, descansa nele. Como ele fala, pode 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu vou me manter de pé, porque ele está me protegendo, ele está me dando força. Sabe, se você chegou até aqui, pessoal, é porque Deus te deu força para você chegar até aqui. Porque se você olhar para aquilo que você já passou, você vai ver momentos que talvez você achou que não ia suportar. Talvez você olhou, não, aqui é o meu fim. Mas Deus te deu força e você está aqui, forte, firme na presença desse Deus. Então eu creio que talvez esse momento que você está passando, coloca na sua mente que é passageiro também. Se você está, como eu falei, se você está passando pelo momento de bênçãos, desfrute dele. Desfrute dele. E se você está passando por um momento de luta, pessoal, creia que isso é passageiro e está passando. Tudo nessa vida é passageiro. Só que nós não temos que abandonar esse Deus, nós não temos que fazer dele o nosso refúgio só talvez no momento bom, talvez no momento ruim, não. Em todo momento. Nós temos que fazer dele a nossa prioridade. Tem um louvor que fala, né? Em todo tempo ele é bom, né? Em todo tempo ele é maravilhoso, pessoal. Mesmo no momento de luta ele é bom para conosco. Aí você veja, né? Que 10.000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu direito. Versículo 9, parte B. O Senhor é meu refúgio. Fizeste o quê? Do Altíssimo a tua morada. Você vê que mais uma vez ele fala de morada, fala de habitar, né? Nenhum mal o quê? Como está escrito aí, senhor Renato? Nenhum mal o quê? Te sucederá. Nenhum mal, pessoal. Então faça desse Deus o seu refúgio. Praga o que nenhum chegará à tua tenda, pastor, mas está rodeando, está difícil. Mas não vai chegar não, pessoal. Deus vai proteger. Pode estar batendo a porta ali, pode estar tentando arrombar. Sabe, você pode estar vendo ali, mas não vai enxergar não. Deus vai proteger, né? Porque o quê? Como está escrito aí? Versículo 11, por quê? Você veja que o diabo usou essa frase, né? Para tentar enganar Jesus, né? Porque os seus anjos que na época lá que ele pediu para Jesus pular lá do, né? Pula daí, né? Que está escrito, né? Você veja que até o diabo usa a Bíblia, né? Você veja que Deus o que? Dará ordem. Aqui tem alguém aqui que é patrão aqui? Tem alguém aqui que é encarregado de algum? Não, né? Tem não. O senhor é dono do seu próprio negócio, né? Não tem ninguém trabalhando com o senhor não, um exemplo, né? Tem, né? Por exemplo, mas quando o senhor dá uma ordem, né? O senhor quer que aquela ordem o quê?
seja feita. Então você veja que a Bíblia fala que Deus vai dar ordem. É ordem, quer dizer, não tem que fazer. Aos seus anjos, por quê? Para que venham o quê? Nos proteger, né? Porque aos seus anjos dará ordem ao teu que respeite, para que te guardem que em todos os teus caminhos. Você veja que ele não está falando que é alguns caminhos, não, é em todos os teus caminhos. Deus dará ordem para guardar você em todos os teus caminhos, pessoal. Mas para isso, Deus tem que ser o que? O nosso habitat. Deus que tem que ser a nossa morada. Deus tem que ser o nosso refúgio. Porque muitas das vezes, como eu falei, nós estamos fazendo de Deus apenas uma pousada. Não, nós temos que fazer de Deus a nossa morada, o nosso habitat. Porque aí sim, Ele vai dar ordem aos seus anjos para que nos guarda em todos os nossos caminhos. Sabe, pode você estar passando no meio de uma tempestade, no meio de uma guerra, mas Deus vai colocar anjos ao seu lado. É por isso que Ele fala que 10.000 vai cair ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei afligido. Eu vou passar no meio do fogo cruzado, mas Deus vai me proteger, porque Ele já deu ordem aos anjos dele para que me protejam. Então o inimigo pode ficar ali ao meu redor, ao meu derredor, aliás, mas anjos vai estar ao meu redor, porque Deus deu ordem para me proteger. Então Deus já deu ordem, pessoal, para proteger a você, a sua casa, a sua família. Então faça de Deus o seu refúgio, faça de Deus a sua morada, faça de Deus o seu habitat, porque Ele vai te proteger, vai proteger a sua vida, a sua casa. Confia nesse Deus, coloca a sua confiança nesse Deus, né? E Ele o que? Te sustentarão nas suas o que? Mão. Você veja que, para quê? Para não tropeçar em alguma pedra. Você veja que quando a gente vê uma criancinha pequenininha, quando ela está começando a caminhar, né? Os pais costumam o quê? Pegar nas mãos, né? Para que ele não venha cair. Você veja que a Bíblia fala que Deus vai dar ordem aos anjos para que Ele sustenta nas nossas mãos, para que nós não venhamos o quê? Tropeçar, para que nós não venhamos o quê? Cair em alguma pedra, porque sempre vai ter pedra, pessoal, no nosso caminho. As pedras sempre vai ter no nosso caminho. Tem até um pastor Márcio, ele fala tem uma frase que é certa: nós não tropeçamos em montanhas, né? Nós tropeçamos aqui em pedras pequenas. Mas quando nós colocamos de Deus, quando nós fazemos de Deus o nosso habitat, a nossa confiança, fazemos de Deus o nosso refúgio, Ele vai colocar anjos para nos sustentar. Então, por mais que tenha pedras ao nosso caminho, nós não vamos tropeçar, nós não vamos cair, porque anjos vai estar nos sustentando, Deus vai estar nos sustentando. Então, pessoal, vale a pena fazer desse Deus a sua morada, vale a pena colocar sua confiança nesse Deus. Aí você veja que ele fala mais no versículo 3: pisarás o leão e a áspide, calçará aos pés do leãozinho a serpente, porque a mim o que? Se apegou. Se você está aqui nessa manhã é porque você se apegou a esse Deus, né? Aí ele fala mais, né? Com amor eu o livrarei o que? E pô-lo-ei a salvo, porque conhece o que? O meu nome. E se nós estamos aqui é porque nós conhecemos o nome desse Deus, conhecemos desse Deus maravilhoso. É por isso que ele fala que vai o que? Nos livrar, porque nós nos apegamos a Ele. Então se apega a esse Deus, pessoal, porque Ele vai te livrar, Ele vai te pôr a salvo. Então vale a pena demais buscar esse Deus, vale a pena demais buscar esse Deus. Versículo 15: Ele me invocará e eu que lhe responderei. Você invocou a presença desse Deus, né? Então creia que resposta está chegando sobre a sua vida. Sabe, boa notícia está chegando sobre a sua vida. Na angústia o que? Estarei o que? Com Ele, livrar-lo-ei e o glorificarei. Você veja que ele fala que na sua angústia vai estar com você, e vai o que? Te livrar, e vai ainda mais glorificar ainda. Rapaz, você veja que Deus maravilhoso, pessoal. Então vale a pena buscar esse Deus. Mesmo no momentos difíceis, vale a pena estar na presença desse Deus. Mesmo no momento de luta, vale a pena estar na presença desse Deus, porque Ele vai nos livrar, Ele vai nos glorificar. Aí versículo 16 para terminar:
saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei o que? A minha salvação. Você veja que termina com algo poderoso, que nos mostrará o que? A nossa salvação, a minha salvação, aliás, a salvação dele para conosco. Então busca, pessoal, coloca esse Deus em prioridade sempre. Busca a presença desse Deus acima de qualquer circunstância. Por mais que tem pessoas que possam falar para você que não está valendo a pena, sempre vai ter. Por mais que muitas das vezes a dúvida, a incerteza bate a nossa porta, né? Porque, como eu já falei várias vezes, nós somos seres humanos, nós somos falhos. Sabe, muitas das vezes a dúvida, a incerteza vai bater mesmo. Porque, como eu já falei algumas vezes, nós olhamos para um Deus tão grandioso e muitas das vezes nós ficamos confusos no momento de luta. Como que eu sirvo um Deus grandioso e estou passando por esse momento? É meio que duvidoso assim. Mas Deus não nos promete que nós não teríamos luta, né? Ele fala que nesse mundo nós teríamos o que? Aflição. Mas Ele promete que vai estar conosco em todas elas. Desde que nós fazemos dele a nossa prioridade, desde que nós fazemos dele o nosso refúgio, o nosso baluarte, a nossa sombra. Então busque esse Deus, pessoal. E já começa a ser grato a Ele por tudo aquilo que Ele já fez. Já começa a ser grato a Ele pelas bênçãos já derramadas na sua vida. Porque Ele ama um coração grato, Ele ama um coração voltado a Ele. Pastor, mas está difícil a minha vida. Seja grato a si mesmo. Porque Ele tem te protegido, Ele tem te fortalecido para você seguir adiante. Talvez fosse outro no seu lugar, talvez fosse outro passando aquilo que você tem passado, já teria desistido. E por que você não desistiu? Não é porque você é mais forte não, mas o Deus você serve, o Deus você busca, esse sim é forte, é poderoso. Ele tem te dado força. E Ele vai o quê? Continuar te dando força. Então faça dele sempre a sua morada. Faça dele sempre o seu refúgio. Faça dele, descansa sempre à sombra dele, pessoal. Para nós descansar na sombra dele, nós temos que estar próximo dele. Nós temos que estar com ele. Nós temos que estar lado a lado a ele. E aí sim nós vamos descansar na sombra dele. Oh, que delícia. Então faça desse Deus o seu refúgio. Busque esse Deus sempre, pessoal. Coloque a sua confiança nele. Não abandona a presença desse Deus por nada. Por mais que o momento não seja o mais propício, talvez o momento não seja o melhor na sua vida, mas não deixa que nada venha te tirar de mais precioso que você tem, que é a presença de Deus, que é Deus na sua vida, que é Deus na sua casa, que é Deus na sua família. Isso é o de mais precioso que nós temos nesse mundo, pessoal. Tudo nesse mundo é passageiro. Mas nós temos algo que é eterno, que vai ser a nossa salvação, que vai ser a nossa alma, que vai ser o nosso fôlego de vida, vai voltar para Deus. Então por isso nós temos que fazer dele o nosso refúgio, a nossa sombra, o nosso descanso. Por mais que, como eu falei, o momento não esteja como eu queria, né? Porque tem momento que eu passo o que eu não queria passar, né? Nem sempre é sombra e água fria, né? Tem uns momentos que, né, seu Renato? Tem um momento que tem umas lutinhas, né? Mas nós temos que fazer desse Deus o nosso refúgio em todas elas, pessoal. Temos que descansar de habitar nesse Deus todos os dias. Não é como eu falei, nós não temos que fazer desse Deus uma pousada, um motel, um local de tirar férias, não. É fazer desse Deus o nosso habitar, a nossa morada. É fazer desse Deus o nosso tudo, pessoal. Porque Ele é tudo para nós mesmos. Ele é tudo para a nossa casa, Ele é tudo para a nossa família. Então, que Ele é tudo para nós vamos fazer dele o nosso tudo também. Nós vamos fazer desse Deus o nosso tudo. Aí sim, pessoal, pode ter certeza, quando nós fazemos dele o nosso tudo, aí aquela boa notícia, aquela boas novas que você tem buscado, que você tem pedido, vai chegar na sua vida. Apenas não desanime. Continua firme na fé. Não retroceda não, pessoal. Tem tantas pessoas retrocedendo, né? Tem tantas pessoas recuando, tem tantas pessoas se afastando da presença desse Deus. A gente fica triste, né? Mas que nós não venhamos ser esse tipo de pessoas. Nós venhamos manter firme a fé nesse Deus, porque pode ter certeza que bênçãos vai chegar sobre a nossa casa. Amém, pessoal? Eu posso ouvir um glória a Deus? Glorifica esse Deus que pode. E põe essa palavra no seu coração, pessoal.
E faça desse Deus o seu refúgio, e faça desse Deus o seu esconderijo, e descansa à sombra dele todos os dias da sua vida. Amém, pessoal? Glória a Deus. Em nome de Jesus, fica de pé, pessoal. Vamos louvar mais um louvorzinho e agradecer a esse Deus por esse momento. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos. Coloca essa palavra no nosso coração, Pai. Nós somos gratos a Ti, somos gratos ao Senhor. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Louva Ele.